Versículo para ler com oração. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Esse versículo que está em 1 Pedro, nós podemos orar com essas palavras santas. Oh, Senhor Jesus, amém. Oh, Senhor Jesus, amém, Senhor Jesus. Senhor, muito obrigado, Senhor. Oh, Senhor Jesus, porque uma vez que confirmado o valor da nossa fé, que é muito mais preciosa, a nossa fé é muito mais preciosa do que o ouro perecível, ó, que mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Senhor Jesus, mesmo apurado por fogo, aleluia, porque a nossa fé, mesmo sendo apurada por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Amém. O título é A Verdade nos Escritos dos Apóstolos Pedro e João. Nos últimos meses, o Senhor tem nos incomodado acerca da nossa atitude com relação às verdades. Sabemos que o problema não está com as verdades da Bíblia, mas na atitude que nós temos para com elas. A ênfase atual é que o Senhor almeja nos preparar para reinar no mundo que há de vir. Amém. A fim de preparar-nos, não podemos mais ter uma atitude passiva, pois o Senhor tem pressa. Nossa preparação abrange dois aspectos. Precisamos crescer em vida, que está em Mateus, capítulo 25, versículo do 1 ao 13, e ser aperfeiçoados por meio das experiências relacionadas com a obra de Deus, que está no verso 14 ao 30. Em sua vinda, o Senhor espera que estejamos preparados para governar com Ele o mundo que há de vir. No Novo Testamento, encontramos duas linhas de verdades: a dos 12 apóstolos e a de Paulo. Precisamos de uma atitude correta para com ambas. A dos 12 apóstolos refere-se às palavras recebidas diretamente da boca do Senhor Jesus enquanto esteve na terra, por meio de diversas situações. Eles foram aperfeiçoados pessoalmente pelo Senhor. Contudo, quando lemos o livro de Atos, vemos que, embora tenha havido um bom início na igreja em Jerusalém, todos foram fortemente influenciados pela tradição do judaísmo, e o que prejudicou temporariamente o avanço do Evangelho. Louvado seja o Senhor, porque, com a prática de invocar o nome do Senhor e negar a vida da alma, mais tarde eles amadureceram, especialmente Pedro e João. Suas epístolas não trazem novos ensinamentos, mas são baseadas nas experiências que tiveram com o Senhor. Pedro, por exemplo, teve muitos problemas com a sua vida da alma forte. Ele talvez tenha tentado eliminá-la pelos sofrimentos. Porém, mais tarde, quando já estava maduro, relata as experiências que teve com o fogo que há no Espírito, que está em 1 Pedro 4, versículo 12. Isso corresponde à palavra do Senhor em Mateus, capítulo 3, versículo 11, que diz: Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. No passado, interpretávamos como Espírito Santo ou com fogo. Ou seja, se você cresce no Senhor, seria batizado com o Espírito Santo, mas se não cresce, seria batizado no fogo eterno. Entretanto, a Bíblia diz Espírito Santo e com fogo. Isto é, o fogo que está no Espírito. Portanto, quando nossa vida da alma se manifesta, devemos imediatamente invocar o nome do Senhor
para lançá-la no fogo do Espírito, para que, pouco a pouco, seja purificada e enchida com a vida de Deus. Essa é nossa esperança. Uma evidência da mudança que ocorreu em Pedro está no final de sua segunda epístola, quando recomenda os escritos do amado irmão Paulo. Está em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16. Ele não guardou rancor ao ser repreendido publicamente por Paulo quando esteve em Antioquia, que está em Gálatas, capítulo 2, versículo 11 ao 14. Mas tornou-se longânimo e paciente. Isso foi resultado do queimar do Espírito em seu interior. O mesmo amadurecimento ocorreu com João. Ao sair da ilha de Patmos, ele foi servir em Éfeso, uma igreja que havia caído em degradação. Por meio de seu ministério de espírito e vida, o apóstolo conseguiu restaurar os irmãos. Ele, provavelmente, tomou a epístola aos Efésios, onde temos 5 tipos de andar: o andar na graça, na verdade, no amor, na luz e no espírito, e levou a igreja a praticar essas verdades. João nos mostra, em seu evangelho, que a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Está em João 1, versículo 17. Em suas epístolas, mostra que Deus é luz, que está em 1 João, capítulo 1, versículo 5, e amor, capítulo 4, versículo 8. Em seu evangelho, vemos que Deus é Espírito, João, capítulo 4, versículo 24. O amor que provém do Espírito transformou Demétrio, que outrora havia incitado um grande tumulto contra Paulo, que está em Atos 19, 23 ao 27. Mas agora todos davam um bom testemunho a seu respeito, que está em 3 de João, capítulo 12. O ponto-chave é experimentar o fogo do Espírito por meio de invocar o nome do Senhor. O meu ponto-chave é reagir quanto às verdades reveladas. Agora uma pergunta: que relação há entre o fogo em Mateus, capítulo 3, versículo 11, e em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7? Se você gostou, busque responder a pergunta e envie um comentário. Esse texto foi extraído do livro Alimento Diário, do autor Dong Yulan. O título da série é Nossa Atitude para com as Verdades, renovados pela prática da palavra. Amém. Que essa palavra possa ser praticada por você e por mim, todos os nossos dias. Amém. Deus abençoe.